Vou começar os estudos para tirar a certificação FRM. Para quem não conhece, ela é a principal certificação a nível mundial quando o assunto é gestão de riscos financeiros. E vou aproveitar e documentar aqui dentro do canal Projeto Polímata esses meus estudos. E fica o meu convite para você que tem o desejo também de tirar a certificação ou então de aprender sobre essa habilidade que com certeza vai ser cada vez mais desejada no mercado corporativo atual e futuro. E qual vai ser a minha metodologia de estudo? Eu fiz o seguinte, eu fui lá no site da GARP, que é a associação que organiza e dá credibilidade para os exames da certificação FRM. E lá dentro tem uma opção de materiais de estudo aonde a gente consegue retirar o guia de estudos para a certificação, aonde eles mostram todos os tópicos, o peso de cada um dos exames, o que vai ser considerado para que você consiga ser certificado. Aí para cada vídeo aqui no canal, eu vou levantar e dissecar cada um desses tópicos, utilizando materiais da internet, livros que eu possuo e também os meus quase 10 anos de experiência em gestão de riscos. Com isso tudo em mãos, vou dissecar mais cada um desses tópicos e que pode ser de grande valia para você também, esses resumos e insights que eu vou dividindo por aqui em cada um dos vídeos. Aproveito e reforço o convite para que você se inscreva no canal e receba de antemão todos os vídeos que eu for atualizando sobre cada um desses tópicos da prova e que também curta o vídeo para que o YouTube repasse para pessoas com interesse similar ao seu. Vamos fortalecer o material em português que até então não temos tanto por aqui na internet. Dado todo o disclaimer, vamos para o vídeo. Agora, para o terceiro tópico do primeiro livro, do primeiro exame, governança de riscos e governança corporativa. Na real, o nome é bonito, é muito falado, governança corporativa, mas nada mais é, do que a maneira, a estrutura que as empresas são administradas. Então, aonde a governança corporativa vai estar definido os papéis de cada uma das funções, as responsabilidades, não só das áreas das empresas, mas também para todos os stakeholders, acionistas, parceiros, se você tiver numa holding, as empresas irmãs, conselho de administração, os executivos, CEO, todos os C-levels também. E historicamente tem vários casos, inclusive de grande parte dos grandes casos financeiros estão muito associados a problemas de governança corporativa. E graças a isso, já que é um item onde é possível documentar e supervisionar também, existem vários requisitos, regulamentações rigorosas e avançadas. Tem a Lei SOX, é focada em governança corporativa e foca em transparência, divulgação externa, divulgação financeira, contábil, controles internos, auditoria interna, externa, e toda uma estrutura interessante. Aí vai depender de cada uma das regulamentações, mas as financeiras acaba uma de cada país, meio que usando a outra como referência, estão ficando muito parecidas. A SOX que eu comentei, a Sarbanes-Oxley, que é famosa já no mundo bancário, pode ser uma dica sua para referência de entender o que é necessário, quais são as obrigatoriedades de um banco frente à sua governança corporativa. E também tem a governança de risco, que aí envolve não somente essa definição de papéis, responsabilidades, mas também uma infraestrutura organizacional e a sua articulação e procedimentos e ações formais para definir, implementar e supervisionar a gestão de riscos. Então, ela exige de uma forma clara, através de canais de transparência, comunicações claras para clientes supervisionados também, auditorias, enfim, em que hajam responsabilidade por todos os futuros problemas oriundos de algum dos riscos que a gente já comentou dos tipos anteriores. Aí podemos falar da sua estrutura, as principais componentes de uma governança de risco e corporativa inclui, que é a necessidade de se ter um papel claro do conselho de administração. Ele tem como dever fundamental proteger os interesses dos acionistas, de quem está pagando mesmo a empresa, os donos da empresa e demais partes interessadas, avaliando os riscos e recompensas, quais são as metas financeiras e tudo mais, referente também, sabendo que há um mapeamento de riscos de todas as atividades corporativas. E dentre elas, para se fazer isso, existe uma declaração oficial de apetite ao risco, que o conselho tem que aprovar, é um fator essencial nessa estrutura regulamentar para bancos, que exista um apetite ao risco da empresa, que é um documento onde demonstra até que nível e quais os tipos de riscos que a empresa está disposta a aceitar ou evitar para alcançar
alcançar esses objetivos mapeados também pelo Conselho de Administração. É necessário também, existe um comitê de risco do Conselho, então periodicamente tem que se juntar um comitê dedicado por traduzir o apetite ao risco em diretrizes e limites operacionais, revisando de forma independente a governança de todos os riscos materiais. Olha a quantidade de trabalho que você imagina que deva se ter com a alta administração para se falar de riscos e com isso construir realmente uma governança alinhada até onde a empresa tem que ir, já tem que se expor ou mitigar o risco, e é interessante saber que existe essa documentação. É necessário ter o comitê de auditoria, logicamente, para, de forma separada, garantir que aquilo que está sendo declarado no apetite ao risco está sendo cumprido dentro da empresa, e também de supervisionar se a própria auditoria interna da segunda linha de defesa da empresa, tá? Aí existem várias estruturas diferentes que eu já vi no mercado, mas por regra existe uma área focada em compliance, uma área focada em controles internos, uma em gestão de riscos. É importante que essa segunda linha também esteja filtrando e fazendo o seu trabalho para garantir que, quando chegar na auditoria, já esteja muito dos itens já revisados e ajustados junto com a área de negócio. Também é necessário existir um diretor de riscos, também conhecido como CRO, é uma área relativamente nova, nos últimos 15, 20 anos que começou a se falar mais. Existia um diretor de riscos, agora regulamentando é necessário ter esse responsável, que ele acaba sendo a pessoa que assina, né, esse desenho do programa de gestão de riscos da empresa, políticas, abordagens, metodologias, a infraestrutura que eu comentei anteriormente da governança. Também é necessário ter uma linha de mitigação de problemas de agência e incentivos. Aqui também não sei se é a tradução mais correta, mas o termo é Agency Problems, que são os problemas decorrentes de quando os executivos assumem riscos excessivos em busca daquela meta muito ousada, daquele lucro acima da média do mercado. E com isso prejudica os interesses de longo prazo da empresa. Então, sei lá, exigir uma produção muito acima da que a capacidade de funcionários tem no momento, existe muito risco de você perca esses funcionários no futuro, né? De churn. Esse é um dos problemas possíveis aqui que é necessário ter mapeado e é chamado, né, problemas de agência, se trazer para o português. Existem várias formas de combater esse problema. Uma é atrelar essa governança com uma remuneração LR ou bônus, e que ela deve estar rigorosamente alinhada entre os retornos ajustados ao risco. Então, não somente olhar uma meta, um bônus a entregar pelo resultado, mas também da forma que você chegou ao resultado, que é bem interessante essa atuação, né? Uma atuação mais moderna e mais aderente também para a empresa, pensando a longo prazo. Uma outra função também em destaque é da auditoria interna. Ela é importantíssima que tenha essa pegada voltada a riscos, né? Porque ela é essencial para confirmar a eficácia da governança de risco. Então, ela precisa ter esse conhecimento de como as áreas de negócio estão realmente adotando as suas ações baseadas naquilo que foi determinado, nível de apetite a risco e nível de exposição ao risco necessário para chegar ao resultado, e não somente aí a parte de finanças, controladoria, que olha mais o resultado, né? A auditoria interna, ela é responsável por também dar e analisar o jeito que está sendo chegado ao resultado. Fora isso, eu trouxe duas tabelas também de pesquisa aqui do material do próprio GARP, onde eles colocam as principais preocupações de governança corporativa. Pós-crise, que foi onde teve a grande mudança na visão de riscos, né? A crise de 2007 lá no subprime nos Estados Unidos. Então vamos dar uma olhada aqui. Prioridade dos stakeholders. Os inquéritos sobre a crise financeira de 2007 revelaram que frequentemente pouca atenção era dada ao controle de riscos de cauda e a consideração. O risco de cauda é aquela do finalzinho, né? E a consideração de cenários de pior caso. Ou seja, existem X ocorrências, possibilidades de ocorrer um problema. O final da cauda é aqueles itens que acontecem muito raramente dentro do mercado. Ou seja, são aqueles riscos que podem dar um grande problema, mesmo que raramente, já que anteriormente, esses riscos de default, né, como foi a crise do subprime, ele nem era muito olhado pela sua baixa possibilidade de acontecer. Um dos principais itens que se mudou pelas reguladoras do mercado foi da necessidade de também olhar e ter ações frente a esses possíveis problemas de fim de cauda. Aí tem essa outra questão, né, que além do patrimônio, os bancos possuem grandes quantidades de depósitos, dívidas e garantias governamentais implícitas. Ou seja, depositantes, detentores de dívida e contribuintes têm um interesse muito mais forte em minimizar o risco de falência bancária do que a maioria dos acionistas, já que os acionistas são, de fato, culturalmente pressionados a uma busca de meta de curto prazo. Ele não se importa muito com amanhã. Inclusive, aquela ação é muito interessante de você atrelar também a forma como você atingiu o resultado e não só o resultado em si. Aqui ele também fala da composição do conselho, para que tenha um nível apropriado de independência, engajamento e experiência no setor financeiro. É necessário ter uma
maior diversidade na formação do conselho, baseado num caso do banco Northern Rock, onde tinha vários especialistas bancários sem conselho e não muitas analistas de riscos, por exemplo, de governança, não era mais diverso. A supervisão de riscos pelo conselho, que é aquela estrutura que eu havia comentado anteriormente, a necessidade de ter um CRO, de ter todos aqueles comitês e conselhos voltados ao risco, ter uma declaração de apetite ao risco, para deixar claro até onde pode ir, até onde não vai a empresa, a tática de remuneração, né, não só olhar pelo resultado que se chegou à empresa, mas também na forma que se chegou. Por último, também falar um pouco sobre as diretrizes de governança corporativa bancária, assim como eu falei no primeiro vídeo, que toda a estrutura é baseada no sistema bancário, porque ele é o mais completo, avançado sobre o assunto de riscos, né? Então, provavelmente, qualquer outro setor vai ter ou uma estrutura parecida ou algumas partes dessa estrutura, dependendo do tamanho, da necessidade, da complexidade também do negócio. Então, aqui fala da responsabilidade geral do conselho. Ele tem responsabilidade geral pelo banco, incluindo aprovar e supervisionar a implementação pela administração dos objetivos estratégicos, da estrutura de governança e da cultura corporativa. Ou seja, tem que existir fluxos para que seja tudo passado, né, também para o conselho, que ele tenha a aprovação ou os ajustes se necessários. Já tem uma qualificação e composição do conselho, conforme eu falei no quadro anterior, seja diverso também. Tem que ter estruturas e práticas próprias do conselho, né, uma assinatura, aprovação, um período de validação, enfim, todo um conjunto de regras determinado pela essa governança. Para a auto-administração, ela deve realizar e gerir as atividades do banco de maneira consistente com a estratégia dos negócios. Então tem que conversar, tudo conversando. Existe governança de estrutura do grupo, funções de gestão de riscos, claro, devido a essa criação do CRO, tem que ter um responsável pelos riscos da empresa. Identificação, monitoramento e controle de riscos, que inclusive a segunda linha de negócio, controles internos, compliance, gestão de riscos, consiga fazer e auxiliar a área de negócios a fazer todo esse ciclo de vida do risco. Tem que ter uma comunicação clara dos riscos. Compliance, que eu falei, tem que ter um conselho de conformidade. Auditoria interna, conforme eu falei também no quadro anterior. Remuneração, do mesmo jeito que eu comentei no quadro anterior. Divulgação e transparência. E papel dos supervisores também, fornecendo orientação e supervisionar a governança corporativa nos bancos. E aí, curtiu o resumo? Deu para ter mais insights e motivações para que você continue por aí os seus estudos? Peço que você dê um like no vídeo para que ele seja repassado para outras pessoas com um perfil similar ao seu. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos também. Te agradeço a atenção e te aguardo para o próximo vídeo.